Olá, pessoal. No encontro de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre momentos difíceis, né? É uma breve reflexão aí sobre as oportunidades, né, que existem embutidas nesses momentos. Conflitos, discussões, né, desencontros, diferenças, né, momentos que eu sinto medo, mágoa, insegurança. Né? O que existe além de tudo isso? Então, existe um monte de considerações que a gente podia fazer. Eu acho que talvez a melhor maneira de fazer, de dar a entender o que eu gostaria de passar, é contando uma historinha. Né? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pela qual eu próprio passei, que foi muito significativa na minha vida, né? Apesar de ser um momento tremendamente bobo e corriqueiro, né? E a qual eu gosto de, em vários momentos eu gosto de lembrar do que aconteceu, né? Exatamente para saber, para conseguir mudar o paradigma para lidar com isso. Vamos lá, então. Faz algum tempo, né, alguns anos, eu estava saindo de carro da minha casa para ir atender algum compromisso profissional. Daquele jeito que a gente sai, né, que a gente entra no trânsito todo dia quando vai trabalhar, né, cabeça cheia de coisas, né, horário para cumprir, né, preocupações. Então, um pouco da sua atenção está no trânsito e boa parte da sua atenção está nessas coisas aí que você precisa pensar. Eu entrei numa avenida, né, trafegando por ela. Num determinado momento eu resolvi trocar de faixa. Né? Cabeça cheia de pensamentos, aquilo. Dei uma rápida olhada no espelho retrovisor. Não tinha ninguém próximo de mim. Né? Tinha um motoqueiro, mas bastante afastado. Né? E mudei de faixa. Né? Não sinalizei a manobra. Né? Coisa que habitualmente não faço. Mas falha do momento. Né? Continuei avançando na avenida. Alguns quarteirões para frente parei num semáforo. Tudo bem, né? Cabeça cheia de novo, aquela história. Né? Você para no semáforo com um monte de pensamentos, de coisas. Ah, algum tempo depois, um motoqueiro emparelhou do meu lado. Né? O vidro estava abaixado, né? Dia de calor. E ele começou a me dizer um monte de ofensas, pessoal. Né? Foi muito duro comigo. Não, o discurso, para terem uma ideia, né? Ele começou de leve no nível do tipo, escuta aqui, seu idiota. Né? E foi embora, né? No nível bem pior. Quando acontece uma coisa desse tipo, né, eu tenho um programa, né, que, claro, que liga imediatamente. Né, eu logo me sinto ofendido, né, já tenho eu me armo para o combate. Né, tenho um mecanismo de defesa, o ego já fica revoltadíssimo e, né, com certeza, né, fico ou com vontade ou claramente vou responder para a pessoa. Né, tem o que o pessoal chama de sangue quente para essas coisas. Esse dia, pessoal, eu não sei porquê, né, por que razão, né, um outro programa da NFC que entrou em funcionamento. Não esse, o habitual, o que, né, usualmente eu uso. Esse segundo programa, ele em nenhum momento ele se sentiu diretamente atingido. Né? Ele entendeu que o rapaz estava me ofendendo, mas o sentimento dominante era de curiosidade, de entender o que cargas d'água eu teria feito, né, para provocar tanta irritação numa pessoa. Né? Então, à medida que ele foi falando, né, eu comecei a ligar as coisas que, né, o motoqueiro que estava no meu lado era um motoqueiro que eu tinha visto lá atrás, quando dei aquela olhadinha rápida no retrovisor. Aí começou a ficar claro que, embora ele estivesse queixando ter sido fechado, né, coisa que evidentemente não aconteceu, né, eu comecei a entender o que estava acontecendo na psique dele, né, e qual era a revolta dele, né, no momento em que eu não sinalizei a minha manobra, ele interpretou o que estava acontecendo, né, como um ato de ignorar a presença dele. Né? É como se ele não existisse enquanto agente, né, e sujeito do trânsito. Né? Não, um carro ignorando uma moto. Acho que foi nesse sentido que ele leu claramente. Né? Isso provavelmente se somou a outras coisas, né, em que ele já vinha se sentindo negativado ou ignorado por outras pessoas, né, ou outros motoristas, ou alguma situação da vida dele. E resultado, né, não, né, encheu o pote dele, ele descarregou em mim. Então foi muito surpreendente, pessoal, porque, percebem, um mecanismo diferente da psique começou a interpretar a situação. Eu comecei a entender o que estava acontecendo com ele, cara. Né?
E longe de me irritar com ele, né, foi surgindo um movimento de empatia cada vez mais forte, né, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Né, mas, né, eu não só estava aceitando o que estava acontecendo, eu estava concordando com ele. Né, entendendo que eu, numa situação semelhante, né, nas mesmas condições, provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Né, e falaria talvez até coisa pior. Não. Então foram alguns segundos que durou isso. O semáforo logo abriu, ele seguiu para o lado dele, eu segui para o meu. Né. Mas esse primeiro ato, né, de não ter me identificado com as palavras, né, mas ter tentado entender o que estava acontecendo, produziu um estado, né, um estado alterado, né, um estado alterado de consciência, em que de repente eu comecei a ver além do que simplesmente as imagens sugerem. Né? Então, muito além das palavras do rapaz, eu percebi o todo do que estava acontecendo com ele. Né? E logo eu percebi o todo do que estava acontecendo comigo. Né? Ao mesmo tempo que eu entendi a situação dele, eu comecei a ver o mecanismo do ato da gente se irritar com as coisas, de se revoltar, de ter o ego ferido. Né? Eu vi isso nele inicialmente e logo em seguida eu vi em mim. Né? E entendi exatamente como funciona isso em mim. Né? A quantidade de energia que a gente perde com isso, o prejuízo, né? O sono da consciência que isso produz, né? As vibrações que isso faz, com a qual a gente interage num momento desse. Né? Percebem? Começou a criar aquela situação em que as coisas começaram a se ligar. Né? Eu saí do semáforo e de repente tudo que eu estava percebendo estava com uma cor diferente. Né? As mesmas casas que eu sempre vejo, na mesma rua pela qual eu sempre passo, diferente, tudo estava se encaixando. Né? Eu comecei a perceber onde está a consciência, onde está o ego, né? Onde está a real importância das coisas que estão acontecendo. Né? Num estado de profundo uso da consciência. Né? E, bom, resumindo a história, né? Eu permaneci nesse estado ao longo de todo o trajeto, cheguei no ambiente de trabalho assim e trabalhei aquele dia, né, sob a luz, sob a vibração desse estado. Né? Interagi com colegas, né, olhando, conseguindo ver, né, foi um dia, eu fui brindado então com a oportunidade de perceber de maneira diferente. Né? As respostas psíquicas, né, produzidas por esses estados, né, o estado de consciência habitual em que eu vivo. E eu vou dizer mais, pessoal. Né? Depois desse dia, é como se esse dia, essa experiência de consciência alterada, tivesse me empoderado, né? Tivesse carregado as baterias espirituais e tivesse me dado forças. Né? Porque nos dias seguintes, naquela mesma semana, eu tomei decisões importantes na minha vida. Né? Eu dei um direcionamento para uma determinada dimensão profissional que fazia tempo que eu não conseguia resolver. Né? Eu tomei decisões. Né? Me senti forte bastante para tomar decisões. Ou seja, a partir de uma situação banal, né, que tinha tudo para estragar o meu dia logo cedo, né, e habitualmente estragaria, né, uma percepção diferente abriu uma janela de oportunidades extraordinárias, né, que normalmente não acontece. Né. Depois de contato com algo de mim mesmo, magnífico, maravilhoso, que foi muito bom lembrar que está lá, está aqui agora, né, e me deu um aprendizado muito, aprendi muito aquele dia. Aquele dia foi muito rico, não só em aprendizado, como em energização. Né? Então, resumo da história. Né? Eu, quando lembro da situação, né, às vezes fico pensando se seria ótimo poder rever esse motoqueiro. Né? Seria maravilhoso poder dar um abraço nele e falar, cara, você não imagina como você foi importante. Né? Você não faz ideia do bem que você me fez. Então, para que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Né, claro que não com esse extremo, né? Isso é um momento excepcional. Mas quando a gente se depara com situações de conflito, de confronto, né, de interagir com a mágoa, com a insegurança, com o medo, né, tanto nosso como do outro, né, que começa aqueles pensamentos, ai, por que cargas d'água essas coisas acontecem comigo? Seria muito legal se a gente trocasse esse disco e se perguntasse o seguinte, né, o que existe para mim aprender aqui? Né? Isso está acontecendo agora, eu aceito o que está acontecendo. Né? E o que eu tenho para aprender? Né? Mas o que eu tenho para aprender, que se eu não aprender, vai fazer com que essa situação se repita de novo, e de novo, e de novo. Né? Percebem a ideia? Né? Olhar esses momentos difíceis, esses conflitos, como pequenos chacoalhões que a vida, que o universo, que o destino nos dá para forçar movimentos em direção à consciência. Né?
que se esses chacoalhões não acontecem, nós não fazemos o movimento, percebe? É a ideia, pensar a vida, né, os acontecimentos da vida como uma escola, mais do que psicológica, uma escola espiritual, né, em que surgem lições, né, e que situações da vida às vezes surgem como mestres da vida, para ensinar. Né. São oportunidades de aprendizado, são chacoalhões para, ou acorda, né, se mexe, dá um jeito aí, rapaz, se vira, né, precisa se mover. A vida é movimento. E não, pessoal, fazer o que muitas vezes nós fazemos questão de fazer, né? Usar esses momentos para aumentar o estado de revolta, de insegurança, de medo, de ficar ainda mais inconsciente, né? Revelando aí a tremenda imaturidade e inconsciência que normalmente a gente, com a qual a gente normalmente se conecta, né? Não, né? Vamos focar a questão da luz em tudo que acontece, né? Não esquecer um pouco dessa nossa mania, né, de querer só experimentar momentos prazerosos. Né? Os momentos duros, eles são significativos, são importantes. Né? Eles têm uma razão de estarem acontecendo. E é importante que a gente entenda por quê. É isso. Né? Essa reflexãozinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desejo a todos uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro.